Hoje a gente trouxe uma ideia para a gente discutir rapidinho sobre a importância, né, sobre a sabedoria, na verdade, de distinguir entre o que você pode controlar daquilo que você não pode controlar. Essa é uma ideia que é uma ideia básica do estoicismo, que está muito na moda agora, mas que, né, se fala há muito tempo já do estoicismo. E os filósofos falavam muito de ser como uma regra, né, uma forma de funcionar, um manual da vida. Então eles traziam algumas formas de funcionamento que seria mais sensata, né, e organizadora. Uma delas é essa, a gente saber distinguir entre aquilo que a gente pode controlar e daquilo que a gente não pode controlar. Será que Mas é como fácil? assim? Então, mas como assim tem coisas que eu não posso controlar, né? Na sociedade contemporânea eu posso tudo, como diz o Forbes, eu posso tudo, nem tudo me convém, mas eu posso tudo. Então, como assim tem coisas que eu não posso controlar, né? Então, de onde vem essa ideia? Eu posso controlar tudo, eu posso mudar tudo, tudo que eu quero eu posso fazer. Só que não. Só que não, né? Porque assim, é interessante, porque nessa história da sociedade atual, aquilo que a gente falou da sociedade do cansaço, né? Da última live que a gente fez lá, de que, né, o desempenho tá ali, então você pode tudo, tá tudo nas suas mãos, e você tem o poder de mudar as coisas. E não é assim, porque tem coisas que realmente dependem de você e coisas que não dependem de você. Só que existe uma grande confusão sobre o que depende realmente de mim, daquilo que não depende de mim. Então a ideia é hoje a gente falar isso. Quais são as coisas que dependem da gente para mudar e aquilo que não depende? Vocês têm ideia de alguma coisa que depende? Acho que depende O de que que você mim acha? levar meu corpo na academia, né? Acho que é uma das coisas que depende, né? Isso depende de você, sim. Eu que tenho que levar. Só que apesar disso, a resposta do seu corpo, apesar de você fazer tudo certinho, não depende de você. Por exemplo, Exato, às vezes você exato. faz o treino certo, come bem, segue tudo certinho, mas a resposta demanda um tempo que é do corpo e que é do corpo de cada um, E que né? é muito individual, porque eu percebo isso, não só por ter passado dos 40, mas a minha resposta muscular, ela é mais lenta porque eu travo, né? Então, se eu subo a carga, eu travo. Então tem todo um manejo com o meu corpo. Aí você olha lá para a pessoinha do lado, a pessoinha tá lá aumentando a carga e pararará, e não sente dor, né? Então tem essa Uhum. particularidade do corpo. Então, e aí é isso, o que depende de você é você ter consciência da resposta do seu corpo, né? Isso depende de você. Mas tem coisas no corpo, por exemplo, apesar de ser seu corpo, que você não consegue mudar, né? Eu, por exemplo, se eu quiser ter olho azul, não depende de mim. Não tem o que eu posso Ah, pôr uma você lente, põe lente, mas, fica lindo. mas não depende de mim. Eu quero ser mais alta, depende de mim? Não depende de mim. Não tem como eu mudar a minha altura, né? Não tem. Agora, tem coisas que sim, que depende de mim, dessa mudança corporal, e que eu posso me empenhar para isso. Isso é muito importante para a gente ir organizando essa relação com o corpo, por exemplo, que você trouxe o exemplo do corpo, entre aquilo que eu consigo mudar e vou me empenhar naquilo, e aquilo que eu não consigo mudar, eu tenho que aceitar, né? E focar no que eu posso mudar. Então é isso, mais ou menos isso que eles diziam quando eles diziam da importância entre saber diferenciar o que você tem controle do que você não tem controle. Porque se você fica preso nisso, em mudar o que você não tem controle, o que não depende de você, você vai para um estado de ansiedade, de frustração, e você não vai ter felicidade nem liberdade, né? Porque a liberdade, ela tá nesse lugar da consciência de saber o que você pode fazer, né? As escolhas que você pode ter, das escolhas que você não pode ter, né? Então isso faz Ir, toda a diferença. ir para a nossa máxima potencialidade baseado na realidade, né? Eu tenho ali uma potencialidade, falando, por exemplo, do corpo, eu não consigo ser Uhum, mais alta. Porém, se eu ficar toda encurvadinha, toda corcundinha, né? Eu vou ficar mais baixinho um pouco. Então, como é que eu uhum, consigo estar numa postura legal, ter uma boa distribuição
de massa no meu corpo de acordo com a minha realidade, né? Ah, eu sou Uhum. ossos maiores, uma estrutura maior, eu não vou ficar, né, longilínea ali. Mas como é que eu consigo trabalhar para esta minha máxima potencialidade? Estamos falando do corpo. Mas existem muitos outros pontos que eu não posso mudar e aquilo que está ao meu alcance eu posso levar à minha máxima potencialidade. Uhum. Exatamente. Então, assim, entre as coisas que a gente pode mudar, o que que a gente poderia elencar daquilo que a gente pode mudar, na verdade, que a gente tem controle de mudança, né? Aquilo que depende da gente, que a gente pode controlar, né? O que que a gente poderia controlar? Eu posso controlar o marido que deixa a toalha em cima da cama. É, você deseja que você possa, que você pode controlar isso, né? Eu acho Mas que não. eu posso controlar o quê? As minhas ações. Você pode Pensem, controlar as suas ações. pensem um pouquinho aí o que que vocês acham que vocês têm controle, né? Algumas pessoas dizem, eu tenho controle sobre a minha emoção. Eu tô triste, eu vou fazer tal coisa, ou pior, né? Eu tô ansiosa e aí eu controlo a minha mente. Quais são as coisas que de fato temos controle? Então, uma das coisas que a gente tem controle é quando você fala das emoções, a gente tem controle sobre a ação da emoção, né? A Uhum. gente pode administrar isso e ter controle. Mas o que eu sinto, eu não controlo. Eu não controlo se eu sinto raiva, se eu sinto medo, se eu sinto tristeza. Eu não controlo isso porque isso são mecanismos de defesa, né? Então, as emoções, elas têm a sua função, cada uma tem a sua função. Então, eu não controlo o que eu sinto, mas eu Eu, co- controlo o que eu eu, con- faço com o que eu isso. sinto. Eu controlo se eu quebro os copos, se eu bato na mesa, se eu xingo, né? Ou se eu vou lá fazer aula de boxe, eu vou fazer sei lá o que, a meditação para poder extravasar essa raiva que é grande dentro de mim, por exemplo. Uhum, uhum, exatamente. Então, assim, você tem controle sobre as suas ações, você tem controle sobre as suas opiniões, você tem controle sobre o que você deseja, de certo modo, entrando no mesmo lugar das emoções, ou seja, tem desejos que existem ali, que aparecem, mas que não necessariamente são possíveis de serem realizados. Então, assim, a colocar esse desejo na realidade e fazer ele existir ali depende de mim, essa organização. Mas E muitas esse, vezes o que eu desejo ou não, não necessariamente vai depender. esse é um ponto bem importante, né? Porque as pessoas, elas têm muito essa ideia de que eu tenho, ou o outro tem controle sobre o que deseja, né? Então, Uhum, assim, mas como você achou aquela moça bonita? Como você olhou para aquela pessoa? Como você quis ficar com outra pessoa, né? E aí, eu desejo, né? Desejo não tem seta, como a gente diz, né? Mas da mesma forma, eu tenho controle sobre o que eu faço com o meu desejo. Então, eu estou desejando uma determinada pessoa numa relação estável, estou desejando uma determinada pessoa. Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com relação a isso. Ah, mas eu não tive controle. Eu fui lá e fiquei, eu fui lá e tive um caso. Não, você teve controle. Foi uma escolha. exato. Foi uma escolha. Exato. Então, assim, é muito importante, porque às vezes as pessoas também, elas, por não distinguir isso, elas acabam achando que, ah, veio um desejo, então esse é um desejo real. É, então, se eu Eu olhei tenho para que outra pessoa, eu tô realizar. interessada. É, eu tenho que realizar. Bom, se eu olhei para outra pessoa, eu tive um interesse em outra pessoa, então é isso, eu quero realizar isso e vou lá, né? E não necessariamente seja isso. Então, o seu controle é você conseguir ter consciência disso e entender a função disso, Uhum. Se né? você vai, em E primeiro como você lugar, vai agir. se você vai, em primeiro lugar, atuar ou não vai atuar, e aí entender a função, porque muitas vezes, voltando para o assunto do relacionamento, eu estou numa relação e eu estou desejando outra pessoa, isso está mostrando que tem algo na minha relação que não está tão legal. Ou que tem algo dentro Uhum, de mim com relação à minha relação que não está tão legal. exato. Então, assim, é usar isso a seu favor. Então, Uhum. o que está no seu controle é você perceber a situação e usar ela a seu favor, né? Agora, tem coisas que não estão de forma Não, alguma sob seu sim, controle. sim. E voltando um pouco nessa questão da opinião, né? Aí eu acho que é uma coisa muito forte hoje em dia,
Porque eu tenho a minha opinião e eu tenho que falar o que eu penso, né? Eu tenho que dar a minha opinião, eu não tenho que controlar isso, eu não tenho que ter um controle sobre isso. Não, você tem que ter um controle sobre isso. Né? Você tem. Você tem que se responsabilizar por exprimir a Uhum, sua opinião. Você uhum, pode ter uma opinião que não é socialmente aceita e você não precisa necessariamente falar sobre isso. Precisa ser um processo interno. sim. E você pode mudar de opinião também, tá? Tudo certo. Você pode, deve mudar de opinião, né? A questão é você assumir isso, que a opinião é sua, né? E que você está num processo de construção. Então, é ter consciência disso, na verdade, né? É porque Então, as suas opiniões, elas remetem a você, tá sob seu controle da administração, né? Então, tudo que a gente está falando que está sob controle ou não sob controle é eu consigo administrar aquilo, eu consigo agir sobre aquilo. O que eu não tenho controle é o que eu não consigo agir sobre. Eu posso fazer o que for, não vai mudar aquilo não vai mudar. Por quê? Porque não é do meu controle, não tá, eu não tenho potência para aquilo, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, eu não tenho lugar para aquilo, eu não tenho força para aquilo, não depende de mim. Por mais que eu deseje mudar ou fazer algo, não tem como, né? Então tem coisas que não tem o que fazer, né? E a gente só tem que aceitar. Sabiamente, já diziam eles, né? Os filósofos dessa época, né? Que pensavam dessa forma. Então, por é exemplo, muito, é muito legal, desculpa te interromper, é muito legal pensar, né, que temos opiniões ou que temos partes dentro de nós que nós não gostamos, que nós não concordamos, né? E aí, como eu vou gradualmente me trabalhando para me modificar, mas evitando que isso venha para fora, porque é uma parte disso eu tenho o controle, uhum, né? uhum, Então, sim, sei lá, sim. eu tenho uma tendência que eu não gosto, eu tenho um hábito que eu não gosto, eu tenho controle sobre isso. Da parte que eu ponho para fora, né? E a parte que eu tenho dentro, gradualmente eu vou me melhorando, eu vou me modificando. Sim, porque é isso, né? O hábito ele vai sendo modificado conforme você vai treinando. É porque você tem uma Uhum, deixa para treinar e você tem que treinar essa mudança de hábito, né? com certeza. Agora, tem coisas que realmente não estão, que a gente não escolhe, né? Uhum. O Então, marido como que deixa a toalha em cima da cama, você não escolhe, né? Não tem como você não está sob seu controle fazer ele tirar a toalha de cima da cama. Mas o que está sob seu controle numa situação dessa? falar sobre como você se sente, falar o que você sente, falar o que você espera do outro, né? Falar, Uhum. enfim, comunicar, Negociar, negociar, comunicar sobre o explicar. interno. É, Bruno? Tá denunciando algo Tá aí? denunciando que deixa a toalha Tá molhada em cima batendo da alguma cama. coisa aí? Obrigada a todos que estão assistindo. Mamãe É. está aí, mandou um beijo para as meninas lindas. Muito obrigada a todo mundo que está aí. Não Exatamente, deixa, não deixa a né? toalha. Não deixa a toalha, certo? Mas o importante é É. quem arruma a cama, né? Então, poder escolher, isso é a sua escolha, né? Você comunicar ou não, e você comunicar várias vezes, entendendo que sempre aquilo que não é comunicado, que é o que está no seu controle, se você não comunicar aquilo, aquilo vai virando uma bola de neve. Então, aí, no começo é a toalha, depois é a cama, daí é a louça que fica na pia. Então, assim, vão tendo outras implicâncias. E no final, você estoura por nada, né? Mas é Numa óbvio, situação porque a pessoa esqueceu de trazer o, o o alface que você pãozinho, pediu para passar lá, o pãozinho, exato, é. exato. Mas Entendeu? é óbvio que não pode deixar a toalha molhada na cama, é óbvio que não pode deixar a louça lá, que ela não vai se lavar sozinha, né? É óbvio que tem que pegar a meia que está no chão e pôr no cesto, né? Não, não é óbvio, né? Não é óbvio. Você não mora dentro da pessoa, a pessoa não mora dentro de você. São seres humanos diferentes, precisa de comunicação o tempo todo. Isso, Comunicação clara. e aí tem um ponto muito complexo, né? Porque eu acho que eu tenho o poder sobre o outro. Então eu acho que eu tenho capacidade de gritar e xingar e brigar e fazer o outro entender que ele não pode deixar a meia jogada pela casa.
Uhum. Ou eu posso mudar o outro que pensa de determinada forma, né? E Então, eu, isso você, sobre a opinião do outro, você não pode mudar. Sobre o corpo do outro, você não pode mudar, né? Se o sobre o outro, desejo do outro, sobre o desejo do outro, né? Então, assim, o outro tá lá bebendo, fumando, sei lá, fazendo, comendo doce, sedentário. sedentário, e você tem uma outra visão de vida e você fala, não, não pode fazer isso, tem que fazer. Não, né? Você não tem controle, sabe? Você pode falar, você pode orientar, você pode dizer se você pode, se ele tem desejo de mudança, se você pode ajudar nesse desejo de mudança. Isso pode ser que sim, pode ser que você ajude de alguma forma, pergunte ao outro como eu posso te ajudar. Isso tá sob seu controle, sim. Você perguntar para o outro, você deseja isso? Eu posso te ajudar quanto a isso? Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Ou até Né? mesmo Agora, dizer, ou até mesmo dizer de forma mais clara como você se sente neste exemplo aí, né? Ah, o outro tá lá sedentário, bebendo, fumando, não faz atividade física, parará, parará, e eu tenho uma visão mais saudável de vida, de corpo e tal. E poder dizer, né? Eu me sinto assim, eu não me sinto atraída quando eu tô me relacionando com uma pessoa dessa forma. Eu vou perdendo o desejo, eu vou perdendo interesse, eu vou perdendo admiração. Eu tô falando daquilo que eu sinto com uhum, relação àquilo que eu não tenho controle. Se o outro vai mudar ou não, aí é uma questão do outro, até onde o outro também tem controle sobre isso. E sim. aí eu vou decidir o que eu vou fazer, né? Porque a decisão de não, eu vou mudar a pessoa, eu vou fazer. Ninguém nasceu clínica de reabilitação, nem clínica de reabilitação reabilita a criatura, né? Que vai lá, que faz todo um trabalho, né? Nenhuma clínica de reabilitação reabilita. Como que as pessoas têm a presunção de achar que elas vão reabilitar o outro, né? Pois é. Então, aí você não tá, não é algo sob seu controle, você vai entrar num atrito, numa angústia, numa frustração, Uma vai ansiedade. se tornar infeliz, numa ansiedade, vai se Uhum, tornar totalmente infeliz e vai trazer toda essa confusão para a relação, né? Então, uhum. por isso é tão importante você saber aquilo que você tem controle e do que você não tem controle, né? E devolver para o outro que é a responsabilidade dele nesse sentido, né? Não posso fazer isso, né? Não posso mudar, não tem como mudar. Tem coisas que não dá mesmo para mudar, né? Então, na própria situação que a gente passa hoje, né? Então, tem coisas que a gente não consegue fazer diferente, Você né? Tudo que a muda, gente passou nos últimos 2 anos prova você isso. muda, Você você não tem muda, controle sobre o outro. você muda que a cenoura tá R$ 12 o quilo, né? Você muda o cara que te fechou no trânsito? Não muda. Não. Não muda, né? Você muda como você vai reagir a isso. Você muda a escolha que você vai fazer. Se você vai investir na cenoura, ou se você vai comprar o que está mais barato ali, ou se você vai dividir com alguém. Enfim, as escolhas que você faz disso depende de você. Mas não tem como. Por mais que você ache injusto, por mais que você queira mudar, né? Não tem Não como, tem controle, né? não se tem Não controle tem sobre isso. controle. Não tem controle. Eu nasci de olho castanho. Não adianta eu brigar com as pessoas que têm olho azul, maravilhoso, né? E falar que a vida é injusta, porque eu não tenho olho azul. Né? Não vou mudar, mas o que que eu posso mudar dentro das coisas que eu tenho, né? Para me sentir Uhum. melhor, para me enxergar melhor, para me identificar melhor, para me relacionar melhor com as pessoas. Isso está sob meu controle, né? Então, é a gente tendo essa consciência. E aí, pensando nisso, eu lembrei muito do Jordan Peterson, que fala uma parte sobre essas questões, que ele fala que a gente precisa se dedicar àquilo que a gente, a uma tarefa e ao que a gente pode mudar mesmo, porque isso, ele compara muito com um diamante, né? Uhum. Então, o diamante, ele é o quê? Ele é um carvão, né? Só que sob pressão e sob uma temperatura alta, sob uma pressão ali intensa, ele acaba encontrando uma mudança de estrutura e se tornando algo extremamente valioso. E é valioso por quê? Né? Porque tem a pureza daquilo, da estrutura, tem um alinhamento, reflete a luz. Isso que é algo puro, né? É que é algo valioso, né? E é valioso justamente porque diante dessas pressões é você ir vendo o que dessa pressão você suporta, né?
aguentar e usar a seu favor para se tornar, para mudar essa estrutura de funcionamento e se tornar, encontrar esse alinhamento, esse centramento, né? Essa pureza de quem você é, e encontrar essa luz, né? De refletir essa luz nesse sentido, não no esoterismo, mas Sim, sim, sim. na luz na onde se reflete, né? Você se reflete ali, no que Sim, você é tem. mesmo, no que você pode mesmo, né? E por isso é importante também nós nos conhecermos, porque eu, sabendo o que eu suporto, né, se eu fosse um carvão, poderia ter um máximo ali que me destrói, né, eu viro pó. E aí, eu sendo um carvão, eu posso me transformar num diamante, numa pedra preciosa, e vou ter que passar por um polimento, né, eu vou estar sempre Uhum, precisando dos refinamentos daquilo. Mas como eu posso me sim, transformar na minha máxima potencialidade? Da mesma forma, um exato. diamante que vai ficar vermelho, sei lá, não sei muito bem as cores dos diamantes, enfim, né, ele não pode ficar Uhum. azul, né, ele tem ali um vir a ser, né? Então, assim, existe uma quantidade de estresse nesse lugar que vai gerar essa pureza, né? Esse alinhamento que vai gerar refletir essa luz. E tem Uhum, uma quantidade de estresse que vai destruir, né? E aí é justamente você saber distinguir, né, o que é o estresse. Vem daquilo que você não controla. Então, se você não controla, se você está numa situação de perigo, numa incerteza, numa ansiedade, você não consegue controlar aquilo e aquilo vira contra você, né? Fisicamente, né? Questões químicas, hormonais. Agora, quando você consegue ir no seu dia a dia fazendo esse treino de, bom, isso aqui eu controlo, isso aqui eu posso agir, como que eu posso agir aqui? Legal, né? Então eu tô pulindo, eu tô fazendo esse polimento. Não, isso aqui realmente não dá. Então eu abro mão, eu deixo de lado, porque realmente, apesar de eu querer muito fazer algo, eu tô limitado. E se eu focar a minha energia naquilo, eu tô deixando de focar a energia no polimento que eu deveria ter, né? Para me alinhar e aí realmente poder fazer mais coisas pelas pessoas, né? Ou ajudar de fato, né? Porque senão a gente entra em frustração, a gente entra em angústia, a gente entra em ansiedade, a gente entra em estresse, com sentimento na incerteza, né? Fica perdido na incerteza da vida. Tem sentimentos de vergonha, porque eu fico olhando para o julgamento do outro, né? Ou para o que o outro quer que eu faça, sem refletir, peraí, o outro quer que eu faça aquilo? Mas será que aquilo é responsabilidade minha ou será que aquilo é responsabilidade do outro? Né? Ele tá jogando em cima de mim. eu tenho controle sobre Então, isso, ou isso é do controle do outro? o meu controle é pegar isso e falar, opa, isso aqui não é meu não, velho, ó. Fica aí com Pega de você, volta. resolve esse probleminha, né? O que eu posso te ajudar? Posso te ajudar dessa forma. Então, assim, a toalha na cama? Como que eu posso te ajudar? Você quer mudar? Quero. Não, eu entendo que isso é um desconforto para você, que isso é importante para você, eu pendurar a toalha lá fora. Tá, como é que Uhum. eu posso te eu posso te ajudar? Posso te avisar todos os dias? Ou a gente pode ter um código, né? Eu faço um códigozinho, dou uma piscadinha, você sabe já que você deixou a toalha lá em cima da cama. Então, assim, trazer para um simbólico divertido, ao invés de ser algo totalmente desgastante o tempo todo. Poxa, de novo, caramba, você fez isso de novo. Porque às vezes é mesmo o hábito, como a gente falou, né? E o hábito ele tem que ser Uhum. treinado com frequência. É muito difícil mudar um hábito, tem que ser todo dia ali, Tem que estar muito né? atento Então, e às muito vezes nem é. disponível para aquilo. Isso. Então, às vezes nem é que o outro está fazendo, o outro não necessariamente está fazendo de propósito. É realmente ele não lembra, não tá no automático dele. Então, é todo Uhum. um trabalho para isso. Como eu posso te ajudar, né? Como você se sente confortável? Que forma você se sentiria confortável? De eu te avisar sobre isso, de eu te ajudar sobre isso, como eu posso te ajudar? Aí cabe ao outro, de novo, mandei a bola aí de volta, né? O que você aceitaria como ajuda? Então, aí isso está sob seu controle, né? Então, é fazer Esse esse frescobol. jogo saudável, né? Esse movimento, essa flexibilidade que vai construindo a relação segura, né? Não nesse lugar desintegrado,
volátil, porque o tempo todo tá mudando, né? Tá confuso, não tá claro, tá incerto. Então, isso tudo vai fazendo a diferença. Esse polimento que a gente está falando vai fazendo a diferença nessa direção da onde você está indo, e da onde você quer chegar, né? E o quanto é importante, né? Você se conhecer e conhecer a forma com que você se comunica, conhecer o outro com quem você está se relacionando e conhecer a forma com que o outro ouve a mensagem que você está dizendo, como chega para ele, né? Para fazer esses ajustes, esses refinamentos e ver o que de fato é meu, o que de fato é do outro, o que eu tenho controle, o que o outro tem controle, o que a gente não tem controle, né? Nenhum dos dois tem controle sobre o trânsito que pegaram ali na rua, na avenida, né? Então, assim, não adianta estar dentro do carro, tô brava porque eu tô dirigindo, o trânsito tá parado, eu brigo com a minha parceria por conta disso, desconto, a pessoa também não tem, né? E as coisas vão virando bola de neve. Então, estar atento. Isso está no meu controle? Né? O que eu vou fazer com relação a isso? Sim, exatamente. Justamente sobre os imprevistos. Poxa, quebrou alguma coisa, esqueceu alguma coisa? Eu tenho controle? Não, já está feito. O que eu posso fazer? O que está no meu controle em relação àquilo? Né? Como que eu posso organizar aquilo a partir de mim? Então, aí é que está a diferença para fazer todo esse polimento que a gente está falando aí. Usando a metáfora Das do pressões diamante. que valem, isso, da metáfora do diamante, das pressões que valem a pena, daquelas que não valem a pena, porque elas vão ser destrutivas e não construtivas. Acho que deu nosso horário. É isso que eu ia dizer. Não sei se o pessoal que nos acompanhou aí desde o começo, se compreenderam, se ficou claro, se ficaram em dúvida, manda as coisas lá pra gente, manda recado na caixinha, manda direct, se não entenderam, fala, a gente explica um pouco mais, traz um pouco mais de conteúdo, porque afinal de contas nossa ideia é sempre descomplicar a psicologia e vamos pincelando assuntos e coisas que a ideia é sempre fazer você refletir, encontrar a sua verdade, né? Obrigado de vocês estarem aí. E aí a gente se encontra na próxima semana. É isso lá? É isso aí. Muito bem. Quinta-feira, 12h15. Quinta, 12h15, estaremos por aqui. Fiquem com o meu caloroso abraço. Até mais. Beijo, boa semana, bom final de semana para vocês. Até quinta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube como Entreato Terapia, na Spotify e Deezer como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!